Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, Sinecom. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, estamos aqui para compartilhar informações, notícias, tirar dúvidas e trazer sempre um convidado, uma convidada especial para poder esclarecer essas informações, trazer essas notícias e fazer o nosso grande bate-papo aqui, das quintas-feiras, nessa live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Hoje, dia 21 de outubro de 2021, são exatamente 20 horas e 1 minuto, estamos entrando no ar com a nossa live, a live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Você que está nos assistindo agora pelo Instagram, muito obrigado pela sua presença. Lembrando que essa live fica gravada no Instagram, no Facebook, no site do Sindicato dos Comerciários, www.comerciario.com.br e também no aplicativo do sindicato. Você vai lá no Play Store, no Google Play, pesquisa lá Sinecom, baixa o aplicativo, fica por dentro das informações, convenção coletiva, feriados, enfim, tudo que você, comerciário e comerciária, precisa estar sabendo sobre os seus direitos e sobre tudo aquilo que o sindicato faz em favor dos trabalhadores. Então, fica conosco. E também você pode acompanhar através do YouTube. Então, pesquisa lá, Sinecom Comerciários. Hoje nós temos uma convidada especial. Vamos estar trazendo aqui a fisioterapeuta Kaline Torres, ela que vai tratar aqui de um tema muito importante para vocês, conosco aqui, para a gente falar sobre a importância dos cuidados com a saúde ocupacional, ok? Vamos estar trazendo aí daqui a pouquinho a Kaline para a gente poder bater esse papo aí sobre a importância dos cuidados com a saúde ocupacional. Essa live é especial. Daqui a pouquinho também o sindicato vai emitir uma nota em suas redes sociais. Queremos dedicar essa live ao nosso querido amigo e companheiro Antônio Almeida. Ele foi secretário-geral da Contrax, da nossa confederação, a Confederação dos Trabalhadores do Comércio de Bens e Serviços, Contrax CUT, foi secretário-geral, e faleceu hoje por complicações da Covid-19. Então é com profundo pesar que o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa lamenta o falecimento do Antônio Almeida, secretário-geral da Contrax, por complicações causadas pela Covid-19. O Sindicato dos Comerciários se solidariza com os familiares e amigos do companheiro Antônio, lamenta profundamente a perda deste sindicalista aguerrido e histórico. No dia 21 de novembro, inclusive, ele completaria 44 anos. O Antônio ele deixa a esposa, Priscila Alves, e 2 filhos, o Nelson Rodrigues e o Antônio de Almeida Neto. Então, o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa manifesta através de toda a sua diretoria e também através do presidente do Sinecom, Rogério Braz, manifestando aí os sentimentos e também para os amigos, os companheiros e toda a diretoria da Contrax e todos os sindicalistas que estão enlutados nesse momento. Somando-se a esta comunicação, está também o CEAC-PB, através da presidente Ana Cristina, e a federação, nossa federação, a FETRACOM-PBRN, através do presidente João de Deus e os demais sindicatos filiados à nossa federação. Então, gostaríamos de lamentar e entristecido nesse momento, nessa noite, gostaríamos de comunicar a perda a convidada de hoje, a Kaline Torres, a fisioterapeuta.
Então, depois desse minuto de silêncio, em homenagem ao Antônio Almeida, secretário-geral da Contrax, que faleceu hoje por complicações causadas pela Covid-19, a FETRACOM PBRN, todos os seus sindicatos filiados, em especial também aqui o Sinecom, lamenta e se solidariza com os familiares e amigos do companheiro Antônio Almeida. Logo mais vamos publicar uma nota, né, de pesar em homenagem à história e à vida desse companheiro. Antônio Almeida, presente. Dando continuidade, gente, à nossa programação, à nossa live de hoje, um pouco triste, né? Lamentando aí a perda deste companheiro que morreu por complicações da Covid-19. Já quero trazer aqui conosco a Kaline Torres, que é fisioterapeuta, que vai estar falando sobre a importância dos cuidados com a saúde ocupacional. Ao longo da live, vocês poderão interagir conosco, tirar suas dúvidas e a gente vai bater esse papo aí sobre a importância. Categoria comerciária, uma das categorias que mais necessitam de informação sobre esse tema e que também necessitam aí de orientações, principalmente através de um profissional, de uma profissional que vai estar aqui conosco, a Kaline, que inclusive já entrou aqui na live, vamos convidá-la aqui para interagir conosco, que vai trazer aí algumas informações, vamos bater um papo aí sobre a importância dos cuidados com a saúde ocupacional. Deixa eu convidar. Ok, já está aqui conosco. Boa noite, Kaline, tudo bom? Oi, boa noite, tudo bom? Está me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo? Beleza, estamos te ouvindo também. Primeiramente, Kaline, em nome do Sinecom, a gente agradece por você ter aceito o convite de bater esse papo aqui informal conosco, né? Um bate-papo rápido, de 50 minutos, uma hora, mas é de um tema muito importante, principalmente para a categoria comerciária, que, entre tantas questões que precisam cada dia mais a gente trazer aqui para debater, conversar, a gente trazer aqui esse tema dos cuidados da saúde ocupacional, né? Há vários setores no comércio, como o ramo, os trabalhadores que trabalham em sapatarias, que trabalham em supermercados e outros setores do comércio, né, que sofrem, infelizmente, com as doenças causadas, né, pelo decorrer do dia a dia. Mas eu gostaria, principalmente, que você pudesse trazer o seu boa noite, falar sobre as principais atividades realizadas, né, por um fisioterapeuta dentro do ambiente de trabalho. A gente sabe que, infelizmente, hoje, nem todos os setores do comércio, nem todas as empresas têm um profissional tão importante como esse, né, exercendo uma função para estar ali orientando, fazendo cuidado. E a gente sabe também que das complicações hoje da saúde pública do trabalhador, do cidadão, da cidadã, ter acesso a esse profissional, a esses profissionais, né, fisioterapeutas, para ter esse cuidado, principalmente nos dias de hoje, né? Gostaria que você pudesse falar um pouco, trazendo o seu boa noite, sobre a importância, né, das atividades, das ações, dos trabalhos realizados pelo profissional fisioterapeuta. Oi, boa noite a todos e a todas. Eu sou tímida demais. Demais, mas vamos lá. Certo. O papel do fisioterapeuta é de suma importância para o trabalhador, certo? Uhum. Porque o atendimento aos colaboradores com dores, com desconfortos causados pela atividade laboral, Uhum. são enormes. Acredito que devido ao que você já falou aí, que é a falta do profissional fisioterapeuta atuando na saúde do trabalhador, das lojas, do mercado hoje, Uhum. influencia muito nisso, né? Porque não tem uma qualidade para o trabalhador.
do Uhum. trabalho. É muito forçado, o ritmo de trabalho é muito alto e por aí vai, né? No dia a dia tem essas questões de bater meta e a correria grande e acaba Exatamente, passando despercebido esses cuidados, né? exatamente. Fica um pouco despercebido, né? Um pouco para trás a saúde do trabalhador. E também a pressão por parte, né, da empresa em cima do trabalhador, em contraponto à não existência, né, de um profissional, né, da área de fisioterapia no ambiente de trabalho, mesmo que não seja diariamente, mas que pudesse pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, ter um profissional ali acompanhando para poder assim, analisar, né, o dia a dia do trabalhador e aí dar alguns toques, algumas dicas. E essas questões acabam passando desapercebidos. Né? Mas como é que é feito esse trabalho do fisioterapeuta? Porque normalmente alguém que procura o fisioterapeuta vai reclamar de uma dor na mão, de uma dor no pé, de uma dor nas costas, mas essa análise, ela Bem, tem algum tipo de exame, tem alguma questão que normalmente é feito? o fisioterapeuta do trabalho, ele trabalha, além da questão postural, do treinamento postural, ele trabalha realizando a ginástica laboral, os Uhum, laudos ergonômicos, uhum, exames admissionais, periódicos e uhum. demissionais, né? O fisioterapeuta ele atua em vários âmbitos, além do âmbito calma, que eu fico com vergonha, tem muita gente entrando aqui. Tranquilo. Ah, eu não estou acostumada com live, não, tá? Mas fica à vontade, estamos em casa. Não, então, o papel do fisioterapeuta, ele é para prevenir as lesões do trabalho, né? Uhum, Principalmente. Ele trabalha na prevenção, que, como a gente sabe, tem muito disso, né? Das doenças ocupacionais que você falou. O uhum. fisioterapeuta, ele pode atuar na prevenção e até mesmo no tratamento dessas lesões. Vai depender do que a empresa ele pede do fisioterapeuta, entendeu? Se ele Certo. quer trabalhar com os colaboradores na questão preventiva ou na questão já de tratamento mesmo. Uhum. Falando sobre essa questão preventiva, existe alguma questão que o trabalhador pode fazer, né, sem a presença, que óbvio, a gente não quer aqui descartar a importância da presença do profissional, mas a gente sabe que infelizmente hoje não existe. E aí a gente já quer deixar aqui esse debate que é muito importante, né? A presença do profissional diariamente ou semanalmente, nem que seja uma vez por mês ali visitando os trabalhadores, né? As empresas deveriam fazer esse tipo de serviço e o sindicato também está aqui justamente fazendo esse debate para enaltecer a importância do profissional. Mas sobre essa questão, por exemplo, da ginástica laboral, existe alguma atividade que pode ser feita pelo trabalhador mesmo que sem a presença do profissional no dia a dia ali que pode ajudar, né? Sim, sim. É muito importante que os trabalhadores tivessem a consciência da importância do movimento, Uhum, do alongamento e do movimento, certo? Porque, assim, como a gente sabe que é muito precário essa questão de ter um fisioterapeuta para dar esse suporte nas empresas, é interessante que os trabalhadores ele tenham essa consciência da importância do exercício, da movimentação, uhum, do movimento, do alongamento. Assim, alongamento pode ser feito, essa questão de se movimentar, levantar, uhum, trazer essa questão do aproximar por exemplo, as pessoas que trabalham com computadores, trazer uhum. para perto de si todo o material que eles necessitam para não estar tendo que esticar muito e fazer movimentos repetitivos, entendeu? Certo. A gente sabe que também varia um pouco do ritmo de trabalho e do tempo de trabalho e da postura, porque às vezes tem trabalhador que trabalha mais sentado, tem trabalhador que trabalha mais em pé.
mas assim, ao longo de, por exemplo, uma jornada normal hoje de trabalho, que a maioria trabalha 8, 6 horas, nesse tempo aí, quanto tempo ele deveria, o trabalhador, né, que está nos acompanhando, dar uma pausa e fazer um alongamento de quanto tempo? Se ele trabalha 8 horas, tem que parar 2 vezes, essa pausa pode ser de 1 minuto, de 30 segundos, como é que seria? Daria para mensurar essa questão Assim, aí? a questão seria assim, bom que você trabalhar, se você trabalha muito tempo, por exemplo, você trabalha muito tempo sentado, a cada Uhum, 1 hora você levanta, faz um movimento, e se uhum, estica, como a gente fala, né? Se estica e uhum, volta. O ideal seria que fosse pelo menos 10 minutos de movimentação e voltasse. Mas se você não consegue, só em você se movimentar, mudar a posição, levantar, esticar, fazer um tipo de alongamento, já ajuda. uhum. Quais são as recomendações assim mais comuns dentro das empresas, principalmente no comércio? Não sei se você lida, né, com trabalhadores na área do comércio, se você já chegou a atuar com algum profissional comerciário, algum trabalhador comerciário, mas quais são, no modo geral, também, se você pudesse falar aí, quais são as reclamações mais comuns e de que forma o trabalhador ele pode prevenir, além dessas outras dicas, né, que você já passou aí. Eu já atendi muito trabalhador, Uhum, muito comerciário, inclusive, muito sei. comerciário. Assim, eles chegam para mim com as lesões por esforço repetitivo, né? Que são as Uhum, LES que são as DORTs. certo. É muita tendinite, é muito síndrome do túnel do carpo, bursite. A principal é lombalgia, que é Uhum. na lombar, na coluna lombar. Assim, como foi a tua pergunta mesmo, Marcelo? Desculpa. Mesmo de modo geral, quais são assim os principais problemas, né? Que normalmente você poderia falar aqui, além da LER e DOR, né? Que acho que são as mais comuns, né? Isso. Sim, Mas, eles apresentam muito tenossinovite, uhum, a bursite também muito, principalmente uhum, as mulheres. As mulheres apresentam muito a bursite. Na verdade, as LES e as DOTS são a segunda causa que os pacientes eles são afastados do trabalho, né? entendi. Porque a gente, assim, falando de comerciário, a gente tem, por exemplo, que o Sinecom recebe muito também, você falando aí que já atendeu alguns comerciários, a gente recebe também muita reclamação do pessoal de caixas, né, de supermercados, e mais ainda do pessoal que trabalha nas lojas, como eu falei, de sapato, porque eles passam o dia todo ali em pé. Além desse dia todo em pé, há aquele movimento de subir e descer escada. O sindicato até realizou nesses dias uma série de visitas, nessas últimas semanas, às lojas da Casa Pio Calçados. E a gente vê que o depósito, né, para pegar o sapato, os sapatos ficam em cima. Então ele está atendendo no térreo e no primeiro andar pegando o sapato. Então o dia todo subindo e descendo. E muitas vezes correndo para poder alcançar a meta, né? Então, são duas realidades diferentes. Um que é o trabalhador do supermercado, por exemplo, que passa o dia sentado no computador e fazendo esse movimento repetitivo, tem aí a questão da coluna e das mãos, dos braços, né? E tem esse outro tipo de trabalhador que trabalha nas sapatarias, né? Fazendo esse movimento de correria, né? Para esse trabalhador, por exemplo, de supermercado, que passa o dia todo sentado, às vezes a empresa não fornece uma cadeira adequada, liga para o sindicato, denuncia, ou então usa as redes sociais e denuncia. Mas o que é que você recomendaria aí na questão de postura? Como é que ele deve sentar? Como deve ser o tipo de cadeira? Tem que ter o apoio dos pés? Como é que seria essa orientação aí para minimizar? Porque talvez o movimento repetitivo não dê, porque ele não vai deixar de passar a compra, né? É, Mas o que é que dá para isso é minimizar verdade. aí nesse sentido? Mas tem como fazer essa questão que eu te falei, né, Marcel? Essa questão de
tentar levantar um pouco, sair da posição que estava. Não trabalhar o dia todo em pé, de repente Não, afastar um pouquinho a cadeira e ficar um de repente, pouquinho. tentar se alongar, tentar relaxar a musculatura. São exercícios Uhum, assim que a gente passa para os trabalhadores, mas como é que eu posso falar? Eles precisam do acompanhamento fisioterapêutico. É interessante que eles que tenha, como você disse, pelo menos uma vez na semana, a ida do fisioterapeuta ao setor do trabalho, né, do trabalho, a empresa, para ele ter criar essa consciência corporal. Já que ele pelo uhum, menos não oferece as condições biomecânicas do posto de trabalho, né? Ele uhum, oferecer o fisioterapeuta lá para pelo menos dar as orientações, entendeu? uhum, A orientações de como fazer um alongamento no momento, mesmo que ele esteja no momento de trabalho, que ele não saia uhum, do seu posto de trabalho, mas que ele realize um alongamento, que ele realize uma mudança de postura, que ele esteja alinhado, que ele saiba corrigir a postura dele. É interessante isso, porque sozinho mesmo o trabalhador é muito difícil, uhum. entendeu? Entendi. E no caso dos trabalhadores, por exemplo, que passa o dia todo em pé, seja em algum outro setor, mas no caso específico aqui, tem um setor de roupas, né, de magazines e tal, mas tem o pessoal do setor de sapataria que passa o dia todo em pé e nessa movimentação sobe e desce escada. Além da questão do sapato, eu não sei também, você poderia até explicar do calçado, né? Que, por exemplo, tem algumas lojas como que trabalham com vendendo roupa, que aí o pessoal, tanto os homens, mas principalmente as mulheres, às vezes vai com salto, né? No caso aí da orientação também em relação ao calçado, o profissional fisioterapeuta trabalha também nesse sentido de orientar o calçado ideal para o trabalhador, ou só mesmo a questão da atividade física, né? Do Geralmente cuidado. é mais a atividade física, entendeu? A atividade Uhum, física, a questão da ginástica laboral, a questão do alongamento, essa questão do trabalho da questão do sapato, dessa coisa, o fisioterapeuta não entra muito nisso, não. Mas ele pode sim. orientar os trabalhadores, porque é Uhum, óbvio que, assim, quando você trabalha muito tempo em pé e ainda de salto alto, a coluna grita, né? Socorro. É. é verdade. Você Não só a falou aí. coluna, o pé também. Ah, Aí esse pessoal que sobe muita escada, assim, eu indicaria em casa, né? Fazer um relaxamento, colocar a perna para cima para descer o sangue, inchaço no pé, fazer movimentos circulares, circunferenciais, uhum. tudo isso. É mais É, uma orientação fisioterapêutica mesmo que é muito importante o fisioterapeuta dentro da empresa. uhum. Inclusive, a gente está vendo aqui vários relatos, né? Tem a Ana Cristina, que é a presidente do CEAC, que falou que trabalhou várias vezes como caixa, e aí ela falou que 15 anos, na verdade, ela cita, né? E não recebeu nenhuma orientação nesses 15 anos da empresa em relação a como ela deve se sentar, como ela deve, né? Nem questão desses cuidados que você está falando, né? Rogério também, o presidente do sindicato, também está falando aqui, várias pessoas interagindo. Estou até perdendo aqui algumas interações, gente. Me perdoe. Está passando aqui muito rápido, mas aí a gente vai tentar acompanhar aqui para poder tirar, inclusive, algumas dúvidas dos comerciários que estejam interagindo com a gente. Você falou aí também da questão de algumas doenças, né, como a LER e a DOR, Aline, mas o profissional ele trabalha também com a medicação, ou essa questão da medicação seria com o médico mesmo, né? Ou o fisioterapeuta também indica alguma medicação. E se existe, por exemplo, alguma questão básica, assim, que ele pode, de repente, utilizar como uma compressa, alguma pomada, alguma coisa que, de repente, seria interessante ali para poder minimizar um pouco, até, de repente, ele conseguir ser atendido, né, por um profissional. Não, o fisioterapeuta ele não tem essa competência, ele não passa medicação, certo? O Sei. que a gente faz são tratamentos
com movimentos. A gente usa também da crioterapia, Uhum. da... São outros tipos de soluções para o caso do paciente, entendeu? Sei. Geralmente, a DORT, ela resulta de uma sobrecarga do sistema osteoarticular, certo? E esses sintomas que, concomitantes das DORTs, eles são dor, parestesia, sensação de peso, fadiga. E esses tratamentos, e esses sintomas a gente trata com alongamentos, fortalecimento da musculatura, Uhum. mobilizações. Também tratamos com aparelhos, que são os aparelhos que nós utilizamos para analgesia. Uhum. E TENS, ultrassom. Nesse caso aí, como profissional, qual a orientação que você dá? Lógico, procurar o médico, né, o fisioterapeuta o mais rápido possível, mas em relação aos os principais sintomas, são esses que você citou, ou tem alguns outros sintomas, ou varia de problema para problema? Geralmente varia de problema para problema, sabe? Mas, por exemplo, nas lombalgias, que são as dores na lombar, que são muito Uhum. comuns em pacientes trabalhadores, sente muita dor. Aí, às vezes, tem compressão do nervo ciático, ela irradia com dormência para as pernas. Muitos relatos. Uhum. Nas tendinites, são dores intensas, perca de força na musculatura, dificuldade de movimentação, às vezes até perde amplitude de movimento devido ao problema, sabe? Uhum. Entendi. Aí, nesse caso aí específico, nos primeiros sintomas, o ideal é procurar, com certeza, um profissional fisioterapeuta o mais rápido possível, porque caso ele não procure, pode gerar, assim, que tipo de consequência se o trabalhador que está nos acompanhando insistir, não, tá doendo, mas eu não posso faltar, ou então estou perto de bater minha meta da semana e eu quero insistir. Quais seriam as Assim, consequências? as consequências vêm mais na frente, né? A gente sabe Uhum. que geralmente as lesões por as DORTs, elas começam a surgir entre 20 e 39 anos. Mas os Uhum. resultados de hoje, as consequências, na verdade, dessas dorezinhas que aparecem agora, são mais lá na frente. Uhum. Que é perca de amplitude de movimento, perca de força muscular, perca de realização mesmo do movimento completo, entendeu? Essas questões. E Uhum. assim, você tem uma bursite, você pode evoluir para uma dor maior, entendeu? Você começa com Uhum. uma dor pequena, pode evoluir para uma dor maior. Por exemplo, você começa com uma dor simples na coluna, que resultante de uma inflamação na coluna, no disco, que pode evoluir para uma hérnia, entendeu? Uhum. Tem aqui, inclusive, várias pessoas interagindo, né? A Niele está dizendo, hoje eu trabalho a maior parte do tempo sentada, né? A empresa até tentou implementar a ginástica laboral, mas não deu muito certo. Eu me sinto muito, cadê aqui? E eu sempre sinto minhas pernas inchadas ao final do dia. Isso mesmo, a Naela interagindo aqui. Essa questão aí que ela falou é muito comum, sabe? Das Não pernas só inchadas, né? não só quem passa o tempo todo sentado, mas até o pessoal que anda muito na loja, eles também relatam esse problema da perna inchada, dos Uhum. pés inchados principalmente. Eu trabalhei um tempo como professor de informática e geralmente o professor fica muito tempo em pé, né? Aí entra turma, sai turma e você está ali em pé e às vezes a turma cheia, não tem nem onde você sentar e às vezes sentia também algumas dores nas pernas e o pessoal recomendava quando chegasse em casa sentar com as pernas para cima. Isso é recomendável?
é questão popular ou realmente faz sentido você sentar, você, quando se deitar, colocar as pernas para cima para circular mais o sangue, né? Que é o que dizia. Faz todo sentido, Marcel. Uhum, Eu sempre indico para meus pacientes que, quando tem quando relatam esse caso de inchaço nas pernas, eu sempre uhum, indico para colocar vários travesseiros e colocar a perna para cima e fazer o movimento, porque uhum, ajuda o retorno venoso e diminui o inchaço, certo? É por isso que as válvulas atuam melhor. Então, nesse caso, o ideal seria toda noite, quando chegar em casa, fazer essa atividade para poder no outro dia estar pelo menos, né, fazer um É, paliativo um aí, pouco né? recuperado, né? Uhum, entendi. E outra coisa que a gente já tocando nesse assunto aí dessa atividade em casa que dá para se fazer, quais seriam algumas outras recomendações que você daria para o trabalhador fazer em casa? Porque a gente está falando aqui sobre o ambiente de trabalho, mas ele já sofre no ambiente de trabalho. Aí de repente chega em casa, não tem um colchão, não tem um travesseiro ideal. Aí dorme de todo jeito. Aí já acorda pior do que foi Do que dormir. estava, né? O profissional fisioterapeuta também atua nessa questão de recomendar aí a questão do travesseiro, de um colchão, como é que seria isso? Eu sempre costumo recomendar o jeito de se levantar ao acordar, o jeito de Uhum, deitar ao ir dormir. Recomendo também que façam alguns tipos de alongamentos assim que acordar. Essa uhum, questão da elevação das pernas, do membro inferior, também eu recomendo. A questão da caminhada é muito importante, porque ajuda uhum, de várias maneiras, certo? E a prática de atividade física mesmo, uma academia, um pilates, um RPG, tudo isso eu sempre indico aos meus pacientes. É de suma importância a movimentação do corpo. Não só no trabalho, porque geralmente quando você está no trabalho, eu já me mexo o dia todo. Mas não é bem assim, né? Não é aquela. Você precisa parar e realizar uma atividade física, uma natação, uma hidroginástica. Sempre eu uhum, indico muito meus pacientes as atividades físicas. uhum. Até porque também a correria hoje em dia, algumas pessoas têm até essa oportunidade, né, de fazer essas atividades físicas, mas às vezes devido à correria, algumas pessoas não conseguem fazer e com essas dicas aí em casa mesmo a pessoa pode utilizar, né, algumas dessas suas sugestões aí para tentar minimizar. Me lembro muito bem que eu senti assim, como eu trabalhei sempre na área de informática, meu problema era na mão direita, por conta justamente do mouse. Tinha momentos que eu não conseguia nem fechar a mão, nem pegar no mouse de tanta dor. Aí usava alguns equipamentos, ia no médico e voltava. Mas aí, de repente, com algumas orientações e essas idas ao médico, essa questão do alongamento, de dar uma parada, ficar ali sem fazer nada, fazer também alguns alongamentos, intercalar, né? Parar, ficar sem fazer nada com movimento. Hoje eu não sinto mais, né? Embora continue trabalhando assim na área de informática, mas faz muito tempo que eu não vou no médico depois dessas orientações. Então é muito importante a questão do descanso, ou seja, da pausa, Isso. paralela à questão do alongamento das mãos, no meu caso, que uso muito o mouse, né? Eu sempre falo aos meus pacientes que a melhor posição é a seguinte. Quando você está muito tempo parado, você fazendo a mesma coisa, você vai sentir dor, você vai sentir incômodo. Na próxima, você já vai estar mais aliviado, entendeu? Aí Uhum, é importante demais a gente sempre estar fazendo essa movimentação, sabe, Marcelo? uhum, entendi. E essa questão da ginástica laboral, né? Ela só pode ser feita que é importante, né, o acompanhamento de um profissional, até porque quando você faz de qualquer jeito, pode ser que você esteja fazendo numa posição errada, né? É. Mas dá para se fazer em casa, dá para se fazer no trabalho, quando chegar no ambiente de trabalho. Se você tem uma orientação, pelo menos um acompanhamento assim fisioterapêutico
uma vez no mês, você consegue fazer uns exercícios de ginástica laboral Uhum. sozinho, entendeu? Mas é muito importante que o fisioterapeuta esteja lá para estar observando, estar corrigindo as posturas, estar Uhum. sempre acompanhando, sabe, Marcelo? É muito importante a presença do fisioterapeuta. Até Uhum. porque colaboradores motivados trazem mais benefícios e mais resultados para a empresa. É muito importante a presença do fisioterapeuta para evitar essas questões de ler, de. Porque assim, você tá com uma dor, você vai desmotivado, você não quer fazer os mesmos exercícios, não quer mais, entendeu? Uhum. Não é a mesma coisa de você estar 100%, que você está com a dor, que você está com uma dificuldade de realizar esse movimento, você não está conseguindo subir a escada direito, você não consegue abaixar para ajudar o cliente a calçar o sapato. Tudo isso atrapalha, né? Não traz tantos benefícios para a empresa. Uhum. Até porque, como a gente está falando de uma questão muito ampla, né? Porque a vida do trabalhador envolve desde do momento que ele está em casa dormindo, né? O travesseiro, a forma de dormir, como você bem falou aí, a forma de se levantar. Aí tem o trajeto para o trabalho, que muitas vezes ele vai no ônibus, né? Às vezes está sentado, mas às vezes vai o trajeto todo em pé. Aí chega no trabalho, já é um outro momento e volta de novo para aquela realidade de casa, né? Então é bastante Exatamente. A complexo. empresa tem que ter esse cuidado. É um cuidado, né? É um Uhum. cuidado com o seu colaborador, porque se o colaborador não está bem, é óbvio que a empresa não vai estar 100%, né? É, é verdade. E você falou aí sobre essa questão dessas atividades que podem ser feitas, embora seja aqui no caso específico, né, o papel, falando aqui da questão da alimentação, por exemplo, de um nutricionista, mas a alimentação também influencia um pouco nessa questão ou não? Geralmente, eu não costumo falar que a alimentação atrapalha em alguma coisa, sabe? Só se você Uhum, tiver, assim, é, já com uma doença, né? Uma lesão, comer comidas carregadas, assim, eu já não é legal, uhum. né? É, porque Em às vezes tratamento, né? Que eu posso falar, assim, é em tratamento, né? Que já vários... É só por relatos, mas por uhum, comprovação, não. Mas por nada. relatos de pacientes. Ah, tô fazendo tratamento fisioterapeuta. Aí, essa semana eu tô muito bem. Aí na semana Uhum. que vem, poxa, comi uma macaxeira carregada. Tô me sentindo muito mal, meu ombro tá doente. É mais sobre isso, sabe? Não Uhum. que, assim, a alimentação, claro que influencia bastante na saúde do colaborador, do trabalhador, né? Mas nessa questão das doenças ocupacionais, não. Até porque também pode acontecer de muitos trabalhadores, por questão de pressa, de querer comer rápido para voltar logo ao trabalho, se alimentar muito com sanduíches, salgados, doces. Aí vem a questão do É, sobrepeso, aí o sobrepeso vai influenciar no dia a dia dele também, né, do trabalhador. essa questão do sobrepeso é uma questão muito importante, sabe, Marcel? Porque, por exemplo, para artroses, as artroses a gonartrose, que é a artrose do joelho, o sobrepeso é assim, é fatal, sabe? Uhum, Piora drasticamente a questão das gonartroses. Então, eu sempre indico aos meus pacientes ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Multiprofissional, com fisioterapeuta, nutricionista, médico, também até psicólogo, porque uhum, as doenças ocupacionais, elas geralmente deixam o psicológico do paciente bastante mal, porque essa questão da meta, eu quero bater minha meta, eu quero voltar logo para o meu trabalho, estou precisando de dinheiro, todas essas questões atrapalham, entendeu? Então, para ser um tratamento, é interessante que se fosse um tratamento multiprofissional, com todos os profissionais envolvidos para a recuperação do colaborador ser mais rápida. uhum. Até porque também um dia nós, né, com toda a saúde, toda a qualidade de vida que precisamos ter, um dia nós vamos envelhecer.
E quando chegarmos Exatamente. nessa velhice, a gente vai querer também usufruir um pouco mais da vida, né? E vamos chegar, infelizmente, com uma série de problemas, porque não tratamos, não cuidamos, né, exatamente como deveria nessa fase da juventude, já que a categoria comerciária é predominantemente, em sua maioria, de jovens, né? Porque além da questão do ambiente de trabalho, tem a questão também do celular. Você recebe muitos pacientes com essa questão de problema, de questão de celular, como é que seria? Eu ainda não recebo muito paciente, não, com relação à Uhum, questão do celular, não. Mas eu vejo amigos relatando que a dormência fica uhum. muito tempo no meu celular, tô com o meu braço dormente, fico perdendo a força, sabe? Inclusive, meus dois amigos aqui que estão curtindo com força vão ficar, viu? Com o braço dormente. Ildefonso e Carol. Mas eles relatam muito isso, mas é questão da postura, sabe? A questão postural, que às vezes acaba pressionando alguma raiz nervosa trazendo, e acaba causando essa questão da dormência, da perca da força. A questão postural atrapalha bastante o celular, né? Tem que ter todo um cuidado. Sempre pegar o celular para digitar perto do rosto, não sobrecarregar porque força muito a coluna, tudo isso. Até porque também quando a gente está no celular, a gente nem percebe quanto tempo a gente fica, né, No fazendo o celular, mesmo exatamente. movimento, né? E às É, vezes não utiliza todos os dedos, utiliza mais esses dedos aqui ou esse, varia um pouco, mas a maioria é o dedo polegar, né? E aí lá na é. frente a gente não percebe isso. Assim, a gente tem que ver que para causar uma síndrome do túnel do carpo, uma tendinite, é fácil. Você Uhum. esforçando bastante, acaba acontecendo essa questão de causar uma lesão por esforço repetitivo. Uhum. Eu não sei se você queria deixar também para os comerciários e comerciárias aí algum contato, alguma questão de repente aí para pegar alguma orientação, alguma visita, alguma consulta, como é que seria aí? Porque Não, a gente tem aqui uma parceria muito grande, os sindicatos em sua maioria, com o Sereste, né? Que é um centro de bastante referência, principalmente para essas doenças, né, saúde, que cuida da saúde do trabalhador, inclusive a questão psicológica também. Então, os comerciários e comerciárias que estão nos acompanhando, que está tendo alguma dificuldade, de repente, encontrar, por exemplo, no setor público mesmo, a questão de um profissional que possa ajudar, né, na questão da saúde e segurança do trabalhador, né, pode procurar o sindicato através das redes sociais ou presencialmente ali na Avenida General Osório, número 199, ao lado do Terceirão, para que de repente o sindicato também possa fazer um encaminhamento aí para o Sereste, lógico, dependendo dos casos, né? Então, depois você, trabalhador, trabalhadora, comerciário, comerciária, procura aí na internet o Sereste, né? Sereste João Pessoa, que inclusive uma das profissionais de lá já estiveram aqui falando um pouco da saúde do trabalhador, só que de modo geral. E hoje a gente está com a Kaline falando sobre a saúde ocupacional, né? O Sereste é o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador. Tem alguma outra recomendação, alguma outra informação, Kaline, que a gente deixou de tratar aqui? É um tema muito amplo, né? Que em uma é, hora não dá para a gente falar sobre tudo, mas uma live muito boa que deu para a gente falar assim um pouquinho de cada e também, principalmente, conscientizar o trabalhador, né? Que é um papel importante do sindicato e também trazer aí algumas dicas, algumas sugestões. Tem alguma outra coisa que a gente poderia falar aqui que de repente passou despercebido? não, acho que só essa questão aí da movimentação mesmo, né? É, Uhum. e enfatizar a questão da importância do fisioterapeuta no ambiente de trabalho, para a Uhum, saúde do trabalhador, para os resultados da empresa, a saúde do colaborador é muito importante, certo? O trabalhador é de suma importância para a empresa, então, assim,
Acho que esse é o ponto principal, né? Cuidar da saúde do trabalhador, cuidar, dar uma qualidade de trabalho também, né? Não é só uma qualidade de vida, é uma qualidade de trabalho também. É, já tem gente aqui cobrando uma live só de exercício, só de atividades. Vamos fazer, vamos fazer. Eu acho que É. eu ainda tenho muito que me adaptar a essa questão de live, mas eu topo. Inclusive, eu faço parte de uma, da associação, né, de biodança aqui de João Pessoa, da Paraíba, e também faço parte da Associação de Biodança do Brasil. Desenvolve atividades que vão além do corpo físico, que envolve também a questão das emoções, dos sentimentos, do psicológico. E é interessante a gente trazer aqui, de repente, fazer uma live com um fisioterapeuta, de uma questão mais prática, se for o caso, né? E de repente trazer aqui a questão da biodança, que envolve não só a questão do corpo, mas que trata também da questão da mente, das emoções, principalmente nesse momento tão difícil, né, que a gente está vivendo Exatamente. de pandemia, né? É Mas aí, verdade. Kaline, a gente gostaria de agradecer a sua presença, né, nessa live de hoje, tratando desse tema, que é a importância, né, dos cuidados com a saúde ocupacional. Em nome dos sindicatos comerciais de João Pessoa, toda a sua diretoria, em nome do Rogério Braz, a gente agradece aí pela sua participação. E em breve a gente quer trazê-la aqui de novo para a gente poder ampliar um pouco mais e, de repente, nessas visitas que o sindicato faz aos trabalhadores, coletar alguns pontos específicos, né, algumas questões específicas das doenças ocupacionais e, de repente, trazer uma live mais específica, já que essa foi bem ampla, tratou de diversos assuntos, né? É, sim, Marcelo, a gente pode fazer uma live aqui para responder as perguntas, né, dos comerciários. Eu que tenho que agradecer a vocês e pedir desculpa pelo meu nervosismo, porque eu sou muito tímida. Quem me conhece sabe, sou na minha, não gosto de me expor muito, não falo muito, Ah, mas eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui e de passar algum conhecimento para essas pessoas que são importantíssimas, que são os trabalhadores do Brasil. verdade. E eu só tenho a agradecer mesmo a vocês. Uhum. Muito importante aí a presença, né, de você aqui representando os fisioterapeutas, porque a gente já falou também da questão psicológica, que é importante no ambiente de trabalho, tem a questão do assédio moral, do assédio sexual e várias outras questões que envolvem a saúde mental, né, do trabalhador. Né, estamos nesse mês tratando também de algumas questões do Outubro Rosa, inclusive na próxima quinta-feira vamos estar trazendo uma temática sobre a questão do Outubro Rosa, né, do câncer de mama, do colo do útero. Em novembro, vamos estar trazendo aqui uma temática específica sobre o Novembro Azul. Então, vários profissionais, parceiros, amigos estão aqui, como você, né, trazendo esse bate-papo importante aí para a conscientização, não só dos trabalhadores, mas também para falar da importância desses profissionais como você, os fisioterapeutas, no ambiente de trabalho para a gente ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Kaline, muito obrigado. Tenha uma boa noite, um abração aí e em breve a gente se encontra de novo aqui na live do Cinecom. Obrigada, Marcel. Um abraço, Rogério. Tchau. Até mais. Muito obrigada, viu, gente? Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.